Boa noite, tudo bem? Clarice, boa noite. Gente, eu vou compartilhar com vocês a minha tela. Espera aí, deixa eu compartilhar com vocês. Boa noite, Paulo. Boa noite, como é que você tá? Como é que Tudo tá? bem? Como é que estão as crianças, gente? Estão bem? Tá bem. Tá, deixei ele com a minha irmã. Então, tá. Então, vamos que vamos. Eu vou abrir, compartilhar a tela aqui com vocês. Gente, o foco é tentar, eu tentei ser o mais prática possível com vocês e fazer algo resumido. Essa oficina é uma oficina que eu já faço, e aí eu peguei um resumão dela. Fiz um resumo para vocês. Vê se está aparecendo aí, tá? Me avisa. Tá aparecendo, sim. Você consegue ver a gente Tá também, aparecendo. não? Consigo ver vocês. Tá. Está abrindo aqui, maximizando. Foi para vocês aí? Foi. Tá ótimo. Então, o que eu quero trazer para vocês com a oficina de inteligência emocional? Primeiro, pontos práticos da gente entender, né? Primeiro para a gente, como lidar, o que é inteligência emocional, que muito se fala, mas na verdade pouco se entende. Como utilizar realmente recursos para ajudar as crianças e como a gente se ajudar também em relação às nossas emoções. Então, eu trouxe para vocês aqui, resumidamente, não tem muito um conceito do que é inteligência emocional. Mas, em resumo, inteligência emocional é um conceito que descreve a capacidade da gente reconhecer e avaliar os nossos próprios sentimentos e o dos outros, e, além disso, a capacidade da gente conseguir lidar com as nossas emoções. Né? A gente reconhecer, a gente avaliar e a gente lidar com o que a gente sente. E aí eu trouxe para vocês essa matéria para a gente ter noção do quanto que a inteligência emocional, pensando nos nossos filhos, o quanto que a inteligência emocional e ter uma inteligência emocional equilibrada vai fazer diferença para as crianças, né? Hoje em dia, a inteligência emocional ela já está aí maior, tendo mais relevância do que o QI. Não é mais a questão de quanto você é inteligente, quanto você é capaz, mas sim como você lida com as suas emoções no ambiente de trabalho, como você consegue trabalhar em equipe, como você consegue gerenciar os seus sentimentos. Então, essa matéria foi bem legal no exame. E aí eu quero falar com vocês sobre o filme. Vocês conseguiram ver o filme? Vocês já assistiram? Ju, já, Laís, assistiram? Tá. Clarice? Eu já tinha assistido. Aí esses dias eu não consegui assistir, mas eu já vi ele umas 2 vezes. Show! Então, o bacana é que vocês já conhecem o filme. E eu vou trazer para vocês alguns pontos do filme que é importante para a gente avaliar e também que vale a pena a gente falar com as crianças. Alguns conceitos e lições que esse filme trouxe, né? Nesse filme a gente fala de 5 emoções, né? Nós falamos do medo, nós falamos da raiva, nós falamos da alegria, nós falamos do nojo, nós falamos da tristeza. Todas essas emoções são importantes para a gente e são importantes para a criança sentir também. Às vezes a gente fica muito preocupado que a criança está tendo um ataque de fúria, está fazendo birra, está muito enojadinha e a gente não sabe lidar. Mas o que as pessoas não entendem é que o medo, a raiva e a tristeza são emoções importantes também, tanto para a gente quanto para a criança. Então, alguns pontos importantes para a gente ver do filme, tá? Que vocês podem dividir com as crianças, caso vocês assistam com elas. Primeiro, é que coisas boas também podem surgir das emoções que nós consideramos negativas.
Então, assim, a raiva, a tristeza, esse tipo de emoção, elas ajudam a gente a refletir sobre os nossos medos, sobre os nossos erros, e assim ajuda a gente a fazer transformações importantes. Então, quando a gente está ali com muita raiva, quando a gente está triste, a gente acaba olhando para a gente, olhando para a situação, e a gente consegue, dessa situação, entender o que a gente está, o que está acontecendo na nossa volta, o que a gente está sentindo e como a gente pode lidar. No filme, a gente tem a Hailey, que é a menina, né? E quando ela fica muito triste, quando tudo na vida dela começa a mudar, a tristeza que ela está sentindo, ela começa a dar uma abertura para a Hailey conseguir analisar outras coisas também. E ela vê o quanto que a tristeza é importante, né? O tanto que no filme é a tristeza que ajuda a salvar, né, as emoções lá. Então, acolher as nossas emoções, no lugar de apenas tentar fugir do que é desagradável, nos ajuda a lidar com os problemas de frente. É o que aconteceu com a Hailey. No filme, ela chega um momento que ela para e ela tem que lidar com a tristeza, né? Com o que ela está sentindo. Isso vocês podem trazer para a criança como? Lembra lá no filme, gente? Como a Hailey ficou? Como quando ela ficou triste? O que ela fez? E aí você traz a situação para a criança mostrando o filme. Outra coisa, quando as coisas não acontecem como nós esperamos, emoções intensas podem ser despertadas, né? Então, quando isso acontece com a criança, o comum é que elas não estejam preparadas. Então, a criança ficou com raiva. E aí ela acaba reagindo de forma exagerada. O que é reagir de forma exagerada? Se jogar no chão, gritar, berrar, fazer aquilo tudo que a gente já conhece. Então, o que vale a pena a gente fazer nesse momento? Acolher a emoção para que elas possam refletir sobre as motivações por trás daquele comportamento. Então, vale a pena acolher a emoção que a criança está sentindo e acolher a criança também. Uma vez, uma mentora minha falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ela falou assim, Pamela, imagina um monte de criancinha correndo. Assim são as nossas emoções. As nossas emoções, se você vê lá um monte de criança correndo e você vê uma triste, o que você vai fazer? Você vai largar ela lá correndo triste? Ou o que você vai fazer? Qual vai ser a sua reação? Eu falei, eu vou lá, vou dar a mão para a criança, vou falar, isso aqui é ajuda? Será que eu posso te ajudar? O que eu posso fazer? Ela falou, é a mesma coisa com as nossas emoções. Então, se a gente está triste, se a gente está com raiva, a gente não tem que largar de mão lá correndo o que a gente está sentindo. A gente tem que acolher e a gente tem que realmente sentir, né? Na verdade, a gente não é a nossa emoção. Nós estamos sentindo aquela emoção. É a mesma coisa para a criança. Não é, não fica com raiva, não fica triste. Ela está triste. Ela está com raiva. É importante ela entender que ela está com raiva. A questão aqui é como ela vai lidar com a raiva. Vai ser jogando as coisas nos outros? Vai ser se estribuchando no chão? Ou vai ser expondo o que ela está sentindo e tentando solucionar o problema? É aí que a gente entra como orientação. Como lidar com o que você está sentindo. Mas você não precisa deixar de sentir o que você está sentindo. Porque essa emoção é importante. Essa tristeza, essa raiva, ela vai te gerar autoconhecimento. Ela vai gerar para você uma situação onde você pode analisar o que você está vivendo. Então, não é para a gente deixar, não sente raiva, não sente tristeza, vamos deixar isso para lá. Não, tá tudo bem, você está com raiva. Eu também ficaria com raiva se eu tivesse na sua situação, filho. Mas o que você vai fazer com isso? Como que a gente pode agir quando isso acontece? Essa é a pergunta que você tem que responder com eles. Então, é importante que as crianças aprendam a desenvolver um olhar interior, porque não estamos sempre no controle do que acontece. Então, não é saudável ignorar as emoções, mas também a gente não pode deixar as emoções dominarem a gente, para a gente agir de forma exagerada. Né? Então, nem 8, nem 80. Equilíbrio aí. Isso a gente também aprendeu no filme com a Hailey, né? Quando ela vivenciou os dois lados da situação. A última lição importante que eu trouxe desse filme para dividir com vocês. A crise, ela nos leva ao autoconhecimento. Então, o que acontece, né? Quando a gente está num momento de crise,
a gente acaba entendendo o que está acontecendo com a gente acaba se conhecendo, e a gente começa a reconhecer os padrões que estão por trás da forma que a gente reage ao mundo. Então, se toda vez que a gente fica com raiva, a gente joga tudo para o alto, se toda vez que a gente fica triste, a gente vai para a cama e come o mundo todo de comida, a gente começa a reconhecer qual é o padrão de comportamento que a gente tem. Se a gente começa, sempre que a gente está com raiva, unir tudo para o alto, chega uma hora que a gente fala, cara, tem alguma coisa errada. Toda vez que eu estou com raiva, eu brigo com meu marido, eu jogo as coisas em cima do meu filho. Calma, tá errado. Então, a emoção, ela vem aqui como uma camada superficial para te dar um alerta. Ô, preste atenção, investigue isso aí. Vamos investigar o que está acontecendo, porque o teu comportamento está fora do normal. Você está, então, ó, preste atenção aqui. E aí você começa a observar o que você sente, a emoção. Então, eu sinto raiva. E quando você sente raiva, o que você faz? Joga as coisas em cima de todo mundo. Tá, então isso é um comportamento que você quer ter? O que você está ganhando quando você faz isso? Você está ganhando o quê jogando as coisas em cima dos outros? Isso eu estou falando para gente adulto. Para criança, a mesma coisa. Né, filho? Legal, entendi. Você está com raiva, eu também fico com raiva, todo mundo fica com raiva, tá tudo bem sentir raiva. Mas o que você vai fazer com isso? Será que você jogar o brinquedo nos seus amiguinhos vai ajudar você? O que vai acontecer? Seus amigos vão querer ficar do seu lado? Sua professora vai querer ficar perto de você se você machucar ela? Então, é sempre trazendo para a criança esse conhecimento de si mesmo, tá? Então, a inteligência emocional, gente, qualquer dúvida vocês me param, tá? A inteligência emocional, ela é formada por um conjunto de competências relacionadas à capacidade de administrar de forma adequada as nossas próprias emoções e também as emoções alheias. E aqui eu botei para vocês um desenho, tá vendo? Para vocês verem as competências emocionais, eu vou explicar. Então, quando a gente está falando de competência emocional, a gente está falando de consciência emocional, habilidades socioemocionais, autonomia, adequação emocional e habilidades para a vida e o bem-estar emocional. Vou explicar isso agora, é bem simples, tá? Então, aqui, ó, consciência emocional, o que é isso? É a capacidade de a gente estar consciente das nossas próprias emoções e das emoções do outro. Então, eu entendi. Agora eu tô com raiva, agora eu tô triste, agora eu tô com medo. O medo, isso, gente, parece uma coisa tão básica, mas não é. Muitas vezes, o medo, principalmente, ele traz comportamentos que a gente tem na vida absurdos. O medo paralisa, o medo faz a gente atacar os outros. O medo, ele traz muitos comportamentos que podem ser negativos. Então, a gente estar consciente das nossas próprias emoções nos ajuda a ter resultado em todas as áreas da nossa vida. Seja social, seja financeira, seja emocional, todas. E das crianças a mesma coisa. Então, se a gente consegue entender nossas emoções, se a gente tem uma boa consciência emocional, se a gente consegue estar ciente das nossas emoções, é mais fácil a gente ensinar os nossos filhos. Adequação emocional. Aí vem, você já entendeu ali na consciência emocional quais são as suas emoções. Quando você está com raiva, quando você está triste. Aí vem a adequação emocional. O que é isso? É a capacidade de você controlar as suas emoções de forma apropriada. Então, eu estou com raiva, meu chefe foi injusto comigo, mas eu sei que eu não vou socar a cara dele. Está controlando a sua emoção. Você vai respirar, você vai dar uma volta, você vai agir com respeito. Você controlou de forma apropriada. A mesma coisa para a gente ensinar para as crianças. Autonomia emocional. Isso é muito importante, gente. É a capacidade da gente gerar em nós mesmos as emoções apropriadas em um momento determinado. E para isso é preciso que a gente tenha uma boa autoestima, uma atitude positiva diante da vida, responsabilidade. O que é isso? Você vai dar uma palestra, eu faço muito isso. Você vai começar uma palestra, vai começar um workshop, mas aconteceu alguma coisa. E normalmente, se você faz o evento, a Ju fez um evento um dia desses para as crianças. Se você faz um evento, você sabe que muita coisa dá errada antes do evento acontecer. E se você não tiver uma boa autonomia emocional, cara, se você não tiver
uma boa inteligência emocional, você começa o evento matando um. Só que as pessoas estão ali para te ver. As pessoas pagaram, as pessoas querem, né, o que elas vieram buscar. E aí, você não pode deixar que a sua emoção descontrolada bote tudo a perder. Então, o que é a capacidade de gerar em você as emoções apropriadas? Bom, entendi. O que deu errado, deu errado. O que estava dentro das minhas possibilidades, eu consegui acertar. O que não estava, está tudo bem. Mas agora, hora de começar a palestra. Vou com tudo, vou com gás, vou com ânimo, vou com alegria. Tá travando, gente? Alguém diz para mim se está travando? Tá travando um pouquinho, vai e volta. Travou um Mas pouco assim, também. umas 3 vezes já aconteceu, mas volta. Ah, ok. Então é isso. Vamos lá para as próximas. Habilidades socioemocionais. A capacidade de você manter uma boa relação com o outro. Então, não é só você, né, conseguir se conscientizar das suas emoções, conseguir controlar, conseguir gerar a emoção que você precisa no momento, que você controla, né? Você é a criadora de si mesmo, do seu comportamento. Então, habilidade socioemocional é você conseguir se relacionar bem com as outras pessoas, né? Entendendo onde começa o teu limite, onde começa o limite do outro. Habilidades para a vida e bem-estar emocional são comportamentos apropriados e responsáveis para você confrontar aquilo que nos acontece. Então, o que permite organizar nossa vida de forma sadia e equilibrada, facilitando experiências de satisfação e bem-estar. Ou seja, é aquilo que eu falei, né? É você ter comportamentos que, independente do que aconteça, você consiga manter esse comportamento de uma forma sadia. É muito parecido com o outro que eu já falei. E aí, agora que a gente já entendeu um pouquinho do que é inteligência emocional, a gente vai entender e entender o que é nomear nossas emoções, para que a gente possa ensinar a criança a fazer o mesmo. Por quê? Você vê muito isso na internet, né? A gente tem que ensinar nossos filhos a nomear as emoções, blá, blá, blá. Mas muitas vezes isso não é compreendido. Então, vamos entender. Primeiro, é importante, quero falar do nojo, tá, gente? O nojo é uma emoção muito importante, porque ele que faz a gente, muitas vezes, se proteger de comer alguma coisa estragada, de a gente, né, ingerir alguma coisa que nos faz mal. Então, todas as emoções têm o seu objetivo de estar ali, tá? É o que eu falei ali, ó. Então, todas as emoções são importantes. Então, nós devemos aprender e ensinar as crianças a nomear e acolher as nossas emoções, e acolher as delas também. Primeiro, como é que a gente faz? A gente identifica como nós estamos nos sentindo, para que aí sim a gente possa acolher o que a gente está sentindo e lidar da melhor maneira com a emoção em questão, a emoção que a gente trouxe. Agora eu quero trazer para vocês um exemplo, tá? Eu quero que vocês olhem essa imagem aí e que vocês imaginem essa situação. Então, se imagina num grupo de crianças brincando de bola. E lá no cantinho tem um menino triste. Ele não brinca com ninguém. Esse exemplo você pode usar com seu filho também, tá? Pode abrir o microfone de vocês? Aí vocês me respondam as 3 perguntas, tá? Como é que você acha que se sentem as crianças que estão brincando juntas? Outra pergunta. Como você acha que está se sentindo o menino que não está brincando com os demais? Por que você acha que ele está se sentindo assim? E o que você faria para ajudar o menino que se sente triste e sozinho? Vai lá, quem quiser pode ir. É para a gente responder, dar as Pode nossas começar? respostas, é isso? Isso, vocês responderem. Não tem certo nem errado. Posso começar? Pode. Então, acho que as crianças que estão brincando junto, elas estão felizes e se divertindo, mas elas não estão percebendo que está lá sozinho. Do que está lá sozinho, está se sentindo excluído e que ninguém liga para ele.
porque eu acho que é assim que as crianças se sentem, né? Eu, pelo menos, me sentia assim quando eu era criança e que me deixavam no canto, não me chamavam para brincar. E aí, o que as crianças deveriam fazer para que eles se sentissem melhor é exatamente isso, incluir ele, chamar ele para brincar. É isso. Show. Acho que estão brincando, estão se sentindo bem, né? Estão se divertindo. O menino que está no canto está se sentindo triste, né? Excluído. Ele está ali no canto, por algum motivo ele ficou ali no canto. E o que faria seria chamar ele para brincar. Ah, o que está acontecendo? Vamos brincar, né? Acho que seria isso. Ali os primeiros meninos eles estão felizes, né, interagindo, estão animados. O segundo menino ele se sente rejeitado, então apenas está triste e ele pode não estar querendo também brincar, né? Pode ser várias coisas ali. Pode ser os outros meninos brincando e ele não ser muito tímido e aí não tá com, né, não ter iniciativa de chegar para brincar. E no terceiro, no caso, seria esses meninos perceberem, né, esse menino que está afastado, e perguntar por que ele está dessa forma, se ele quer brincar ou não, se ele só quer conversar, enfim. Agora, na realidade, isso não acontece sempre, né? Porque eu dou aula em escola também, né? E a gente, como mãe, a gente percebe que às vezes nossos filhos também são rejeitados, né? Eu percebo muito assim na fala da Júlia, uma coisa que às vezes ela ouviu, porque isso pelo menos a gente nunca fez. E pelo menos assim, os desenhos, né, que eu vejo a Júlia ver, que eu deixo ela assistir, eu tento ter muito esse cuidado, né? Porque às vezes num desenho que a gente deixa nossas crianças, e agora na quarentena então, né, a gente está deixando mais, a gente acha que é inocente e não é, né? Tem muita coisa ali nos desenhos. Então eu tento ver e falo para ela, olha, a mamãe não gosta desse tipo de desenho, porque ele não fala coisas legais, não sei o que, então vamos mudar. Enfim, voltando para cá, eu só quis fazer um parênteses aí, porque na realidade às vezes não acontece isso. Às vezes a criança está ali e as crianças não ligam, as crianças debocham, e às vezes ele está triste também por isso, às vezes ele foi brincar, né, e sofreu bullying, então pode ser por vários motivos. O ideal seria isso, né? As crianças que estão brincando e ali no menino que está triste, chama ele e ele fica feliz, né? Mas a gente sabe que na realidade isso não acontece. É bem isso, assim, isso acontece muito em escola, gente, mesmo. E assim, na verdade, hoje em dia, na Dinamarca, inclusive, como se fosse uma matéria que eles fazem só com trabalhando o emocional das crianças. Nos Estados Unidos também tem alguns programas em algumas escolas que eles trabalham as competências emocionais das crianças. Aqui, os educadores estão começando a trabalhar as competências emocionais das crianças. Por quê? Porque é exatamente isso que a Ju falou, né? Isso, na verdade, tinha que ser realmente muito trabalhado em escola, porque a gente está falando sobre emoções. A gente está falando aqui sobre, primeiro, a gente reconhecer a emoção do outro. Então, por que a gente fez esse exercício, né? Para que a gente conseguisse nomear as emoções. Então, a gente primeiro conseguiu nomear a emoção das crianças que estão jogando bola. Então, as crianças estão felizes, estão alegres, brincando. A gente conseguiu nomear a emoção do outro menino que está do lado, né? Como é que você acha que ele se sente? Ele se sente triste, ele se sente excluído, ele se sente rejeitado. E aí a gente trouxe uma solução. Então, o que você faria para ajudar essa criança? O que você faria para ajudar esse menino? Isso a gente pode trazer para os nossos filhos também, né? A gente pode falar com eles, trazer essa historinha. Filho, um menino estava brincando, um grupo de crianças estava brincando de jogar bola, e o outro estava lá quietinho, triste, no cantinho. O que você acha que ele estava sentindo? E aí a gente conversa com as crianças sobre isso, para que eles não sejam assim, para que eles estimulem os amigos. Se você vê isso, filho, vai lá, chama o seu amigo, vai lá, conversa com ele,
Qual outra sugestão que você tem? Você pode perguntar para o seu amigo como ele está se sentindo. Você pode perguntar se ele precisa de ajuda. Você pode ir você mesmo, chamar ele para brincar. Você pode chamar os outros amigos que estão jogando bola para ir junto com você, chamar ele para brincar. Então, nós temos várias soluções aí que podem gerar empatia na criança, né? E, principalmente, a criança reconhecer o que está acontecendo à volta dela e gerar nela também uma competência socioemocional, né? Ela também conseguir entender o que está acontecendo com o outro e ter atitudes e iniciativas para isso. Então, tá ótimo. É isso. Então, aí eu trouxe para vocês, agora a gente vai entrar numa questão de recursos, tá bom? Então, eu trouxe para vocês aqui um modelo simples, gente, muito simples, tem na internet, de recursos para você brincar com seu filho de inteligência sobre as emoções. Então, assim, você pode ou pegar uma folha de papel e desenhar essas bolinhas, e você pedir para a criança desenhar, demonstrando nas emoções faciais as emoções. Então, ou você pode desenhar só as bolinhas, e aí você desenha essas bolinhas aqui, ó, assim, ó, igual essa aqui. Você desenha essas bolinhas e você fala, filho, como é que é a carinha de tristeza? Como é que é a carinha de alegria? Como é que é a carinha do medo? Ou você pode pegar algo assim, fazer uma carinha de alegria, uma de medo, deixar uma vazia e embaixo ele vai imitar, tá vendo? Ele vai imitar a carinha aqui de alegria, de medo, amor. Por quê? Porque isso está ajudando ele, principalmente dependendo da idade, a reconhecer as emoções, né? A entender que quando ele vê uma pessoa com uma carinha assim, ó, é porque a pessoa está triste. É entender que quando ele vê uma pessoa com a cara assim, ó, que essa pessoa está com raiva. Então, isso é importante para a criança nomear. Ela tem que entender para nomear, tá bom? E aí eu quero falar da gente, né? Pais preparadores emocionais. Como sermos pais preparadores emocionais? Como que a gente consegue preparar os nossos filhos? Então, 5 características dos pais preparadores emocionais são as seguintes. Primeiro, os pais que são preparadores emocionais, eles percebem as emoções das crianças. Então, já a princípio, eu já entendi que meu filho naquela situação está com raiva, que o meu filho agiu daquele jeito, que ele teve aquele comportamento, porque ele está com raiva. Não é para me irritar, não é para me desafiar, é porque ele está com raiva e não sabe lidar com isso. Eu entendi que o meu filho ficou paralisado quando todos os amigos correram, porque, de repente, ele está com medo. Ele está com medo de perder, ele está com medo de ser zoado, ele está com medo de passar vergonha, ele está com medo de não ser aceito, ele está com medo de fracassar. Gente, tem muitos medos. Medo não é só medo de escuro, não. Não é só medo de escuro, não. Existem muitos tipos de medo, né? Então, a gente tem que perceber as emoções da criança e não colocar a gente naquele contexto. Então, não é assim, ó. Não é que a criança está desafiando a gente, não é que a criança quer irritar a gente. Que a criança ela sentiu uma emoção e ela não está sabendo lidar com isso. E se você for um pai, uma mãe preparadora emocional, você vai identificar e você vai perceber as emoções dos seus filhos antes de julgar o seu filho. Outro ponto. Os pais preparadores emocionais reconhecem na emoção uma possibilidade de intimidade ou aprendizado. Então, seu filho teve ali você sentiu raiva, se sentiu não sei o quê. Você viu ali um momento onde você pode ensinar o seu filho. Outro ponto. O pai preparador emocional, ele ajuda a criança a encontrar as palavras para identificar essa emoção, né? Então, ele é um pai também solucionador, ele contribui para que a criança solucione, para que a criança saiba como se expressar para solucionar aquilo. Outro ponto. Os pais preparadores emocionais ouvem com empatia a criança, né? Legitima o sentimento da criança. Então, né? Você está chorando, só fica chorando, criança chorona, pelo amor de Deus, só sabe chorar o tempo inteiro, que não sei o quê. Isso não é um pai preparador emocional. Filho, você está chorando. E o que está levando você a chorar? O que aconteceu?
Ah, o fulano falou que ia me bater. Não, o que que ele está sentindo? Ele está sentindo medo de apanhar. Então, você já percebeu a emoção dele, e aí você vai ouvir, se colocando no lugar dele, entendendo que ele está com medo. Então, como é que você agiria se você tivesse com medo? Entendeu? Às vezes a gente precisa, para a gente ser preparador emocional, a gente precisa sair um pouquinho de frente, entender que não é sobre a gente, é sobre a criança. Então, é olhar para a criança, ouvir se colocando no lugar da criança. A criança não está ali te irritando, ela tem os sentimentos dela, tá? Outro ponto. Os pais preparadores emocionais colocam limites ao mesmo tempo em que exploram estratégias para solucionar o problema. Então, você não vai deixar seu filho gritando, te xingando. Os pais preparadores emocionais, eles colocam limites. Então, eles vão falar assim, olha, eu entendi, você está com raiva, eu também me sinto assim. Mas, filho, você não pode bater na cara da mamãe porque você está com raiva. Você não pode agredir uma pessoa porque você está com raiva. Você não pode jogar as coisas para o alto porque você está com raiva. Esse não é um comportamento legal. Como é que você pode fazer diferente? Então, gente, é isso, é trazer solução, né? Estratégia para ajudar a criança a não zunir as coisas na cara dos outros, a não bater na mãe, no pai, mas ao mesmo tempo colocando limite, né? Não é sendo permissivo. O fato da gente falar com firmeza, da gente orientar com amor, não quer dizer que a gente deixa a criança fazer tudo que ela quer. Quer dizer que a gente entende que a gente controla as nossas emoções, a gente não precisa gritar igual louco. Sai daqui, fulano, vou te matar, vou te bater, vou te esganar, para a gente resolver. Isso é entender isso. E aí você consegue colocar limite, tá? E aí eu quero trazer para vocês alguns comportamentos que podem auxiliar ou atrapalhar na hora de você lidar com as emoções e com o outro. Por exemplo. Pamela, Oi? eu tenho uma dúvida em relação a identificar a emoção. Se, por exemplo, eu perguntar por que você está com raiva e ele falar que não sabe, como que eu poderia ajudar ele a identificar essa emoção? Você vai perguntar para ele o que, que aconteceu. Na verdade, dependendo da idade, ele não vai saber mesmo. Quem vai ajudar ele a identificar isso são os pais. Então, por exemplo, você vai ver o contexto do que aconteceu. Você está vendo que ele está tirando tudo para cima. É um comportamento natural do seu filho ficar jogando tudo para cima? Não. Não. Nenhuma criança fica jogando tudo para cima o tempo inteiro. Ele está jogando tudo para cima. Você entendeu que tem alguma coisa errada. Você vai chamar ele e falar, filho, o que, que aconteceu? Fala para mim. O que, que houve? O que, que aconteceu, filho? Vamos sentar. O que, que houve? Antes de sair dando a bronca, não joga tudo pro lado, não sei o que, meu Deus do céu, fico louca com você. Filho, vem cá, senta aqui. O que, que houve? O que, que você está fazendo isso? Aí ele vai te contar. Eu estou fazendo isso porque eu fui pegar o não sei o que, o fulano de tal me bateu. Ou eu estou falando isso que eu queria ver desenho, você tirou o desenho na hora que eu queria ver. Estou fazendo isso que eu não queria tomar banho, mas você mandou tomar banho. Nanana. Ele vai te contar o que, que aconteceu. Aí você vai falar assim, como é que você está se sentindo, filho? Você está com raiva? Você está com raiva, assim, ó. Ah! Aí ele vai falar para você. Isso. Ou então você está triste. Aí você faz a carinha, tá vendo? Ó, filho, você está triste, você está com raiva. Queria jogar tudo pro alto. Aí ele vai te falar. Se ele não souber, você observa o comportamento dele e você vai conseguir identificar se ele está com raiva ou se está triste, né? É diferente os comportamentos de uma pessoa triste e de uma pessoa com raiva. Aí o que, que você vai fazer? Você, observando esse comportamento, você vai falar para ele, filho, o que você está sentindo é raiva. Às vezes eu também me sinto assim. Às vezes, filho, quando alguém faz alguma coisa que eu não queria, ou quando eu preciso parar de fazer alguma coisa que era importante para mim, às vezes eu também fico com raiva. Mas quando eu me sinto assim, sabe o que, que eu faço? Aí você compartilha com ele a forma que você quer que ele haja e a forma que você realmente age. Se for uma forma positiva. Aí você vai falar para ele. Quando eu me sinto assim, filho, eu paro, eu respiro, eu conto até 10. Quando eu me sinto assim, eu saio do local um pouquinho,
eu me distraio, eu ouço uma música, eu pego um potinho, fico olhando, balançar, não sei. O que você faz quando você está com raiva? Eu, quando estou com raiva, eu conto até 10, até 20, até 1000. Respiro fundo, saio de perto. Eu, Pamela, saio de perto, respiro fundo, entendo que está tudo bem, que cada um é de um jeito, que eu não preciso responder o outro como o outro fala comigo, que eu controlo as minhas emoções, que eu sou a capitã do meu barco, que eu resolvo, independente do que o outro fizer, sou eu que escolho como eu vou reagir. Então, eu trago tudo isso na minha memória e eu respiro. Aí vou dar uma volta, quando eu me acalmar, se alguém quiser falar, eu falo, olha, agora não. Agora eu não quero conversar. Seja filho, seja marido, seja Jesus Cristo. Se eu estiver nervosa, eu falo, olha, agora não é hora da gente conversar. Quando eu me acalmar, a gente conversa. Limite. E aí, ok, eu fico calma, sento lá e converso. Então, esse é um exemplo que eu dou para os meus filhos. Olha, filho, quando eu estou nervosa, quando eu estou estressada, quando eu estou com raiva, eu respiro, eu saio de perto, eu falo, olha, depois a gente conversa. E aí, quando eu me acalmo, eu chamo essa pessoa e eu converso com calma para resolver o problema. Ok? Respondi? Aham, respondeu. Então, tá. Bem, gente, falta só passar para vocês os recursos que são muito importantes para vocês usarem com as crianças. Só que eu tenho 1 minuto, eu vou encerrar e vou mandar um novo link, tá bom? Lá no grupo. Só para a gente fazer o finalzinho agora, para vocês terem um recurso para vocês usarem com as crianças. É o mais importante, tá bom? Vou mandar no grupo. Tá ok.